Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Eu sou a professora Camila. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução à parasitologia. Nessa aula a gente não vai focar muito nas doenças por enquanto, ok? A gente vai falar mais sobre alguns termos da parasitologia, a gente vai fazer mais uma introdução à parasitologia, mas não vai focar nas doenças por enquanto, ok? Nas próximas aulas eu vou soltar um conteúdo mais focado nas doenças. Mas nessa a gente vai fazer mais uma introdução, ok? Vamos lá. Mas afinal, o que é o parasitismo? O parasitismo ela é uma relação interespecífica. Relação interespecífica, pessoal, é uma relação entre espécies diferentes. Só que essa relação, essa associação do parasitismo, uma espécie sempre vai sair prejudicada e a outra espécie sempre vai sair beneficiada. Existem algumas relações ecológicas e interespecíficas onde nem sempre as espécies vão sair prejudicadas. Tem relações que as duas espécies saem beneficiadas, tem relações que uma espécie sai beneficiada e a outra sai prejudicada, ou uma relação neutra e a gente chama de relação harmônica, desarmônica ou neutra. Mais que aqui no nosso caso, que a gente está estudando parasitismo, sempre uma vai sair prejudicada e uma beneficiada, ok? Durante a evolução das espécies, as espécies começaram a notar que quando elas se uniam, elas poderiam ficar mais fortes, né? Forte no que eu digo assim, elas poderiam garantir mais comida, uma probabilidade de abrigo maior, de sobrevivência mais alta também. Só que nessas associações, nem sempre todas as espécies saíam beneficiadas, tá? Então, às vezes, algumas espécies, como nesse caso, saíam prejudicadas. E é aí que a gente entra com parasitismo. Parasitismo é quando uma espécie se beneficia e a outra tem um prejuízo. Isso a gente chama de parasitismo. Durante os anos, as espécies precisavam se adaptar para sobreviver ao meio em que elas estavam. Então, as espécies elas precisavam de umas adaptações morfológicas, fisiológicas, biológicas, para que elas conseguissem sobreviver àquele meio. E a seleção natural contribui para isso. Ela seleciona aquele que é mais apto. E com os parasitas não foi diferente. Eles precisaram se adaptar durante muitos anos para viver em determinados locais. E veja, além dessas estratégias, né, que eles utilizaram, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. O parasita, ele precisa de um hospedeiro. Não é vantajoso para o parasita que o hospedeiro morra, né? Porque ele precisa parasitar aquele hospedeiro e ele precisa dessa nutrição daquele hospedeiro, né? Ou é abrigo, ou é a nutrição. Ele precisa que aquele hospedeiro esteja vivo para que ele consiga garantir as vantagens que ele precisa, seja abrigo, seja nutrição, ou enfim. Então, pessoal, entenda. O parasita, quando ele hospeda no hospedeiro, quando ele está dentro do hospedeiro, pode ser dentro ou fora do hospedeiro, ele precisa que aquele hospedeiro esteja vivo. Não é vantajoso para o parasita que o hospedeiro morra. Que veja, se o hospedeiro vem a óbito, se o hospedeiro morre com esse parasitismo, não é vantajoso para o parasita, porque ele, consequentemente, não vai mais conseguir ficar e usufruir do que ele precisa daquele hospedeiro, entende? E o próprio sistema imunológico do hospedeiro vai fazer com que o hospedeiro continue vivo ali, realizando suas funções vitais, para que o parasita continue ali. E uma das coisas que a gente se confunde muito é sobre o que é ser o parasita, né? Só é parasita, pessoal, quando existe um comprometimento metabólico. O que é isso? Quando o parasita se beneficia, obtendo parcialmente ou completamente nutrientes daquele hospedeiro, tá? Eu coloquei aqui dois casos para que vocês entendam. O piolho. O piolho, ele fica ali na cabeça, né, no couro cabeludo, no fio de cabelo, e ele obtém dos nutrientes daquela pessoa. Então, sim, ele é um parasita, ele está se beneficiando daquilo, e a pessoa que ele está hospedada ali está saindo em desvantagem, tá? Do lado, a gente tem a cracas, né, e a tartaruga.
A Cracas, ela usa a tartaruga como um meio de transporte ali. Ela não está interferindo negativamente na tartaruga. Ela não está, a tartaruga não está tendo prejuízo nenhum com a Cracas ali no casco dela, entende? Então só é parasita quando há esse comprometimento metabólico, quando um se beneficia e o outro sai prejudicado. E quando a gente pensa em parasita, pessoal, existem parasitas de diversos tamanhos. Existem parasitas pequenos, existem parasitas grandes. Quando aquele parasita ele é unicelular, qual que é essa diferença? Existem organismos unicelulares e pluricelulares. Organismos que são unicelulares, eles são compostos de apenas uma célula. Já os organismos pluricelulares, eles são aqueles que têm duas ou mais células. São organismos maiores, digamos assim, tá? Então, os organismos unicelulares, aqueles que só são visíveis no microscópio, tá? Que não são visíveis a olho nu, esses organismos a gente chama de protozoários, ok? E já aqueles organismos que são pluricelulares ou multicelulares, que têm mais de uma célula, a gente chama de metazoário. Eu coloquei aí algumas imagens de alguns protozoários, né? Então, alguns parasitas unicelulares, e do outro lado, os metazoários, que são organismos aí, parasitas pluricelulares, que são maiores. Nas próximas aulas eu vou soltar só aula com parasitas unicelulares, né, que são os protozoários, e os outros parasitas metazoários, mas é só para vocês entenderem essa diferença, ok? Então, quando a gente falar sobre protozoários, são aqueles unicelulares, são organismos pequenos, tá? Visíveis com microscópio. Já os metazoários, eles podem ter de duas ou mais células visíveis a olho nu. Existem dois grandes grupos de parasitas, os ectoparasitos e o endoparasito. O ectoparasito é aqueles parasitas que ficam fora do hospedeiro, ok? Que ficam de uma forma ali externa. A gente pode dar o exemplo do piolho, tá? O piolho ele fica ali no couro cabeludo de uma forma externa, ele não fica dentro do corpo. Já o endoparasito é aquele que fica dentro do corpo. Eu vou dar alguns exemplos. A gente pode falar sobre o nematóide, os vermes, né? Nematóides, plateuminto, tênia, lombriga, esses parasitam dentro do corpo humano. E esses, aqueles que são endoparasitas, que se alojam dentro do corpo, eles podem ser muito mais prejudiciais e podem também levar à morte, tá bom? Existem algumas categorias dos parasitas, né? O parasito acidental, parasito facultativo e parasito obrigatório. O parasito acidental é aquele que exerce o papel de parasita, porém ele não possui uma vida de parasita, entende? Então, em algum momento ali da vida, ele vai exercer esse papel de parasita, mas que essa não vai ser a realidade dele para a vida toda. Como exemplo, a gente pode falar sobre as larvas de mosca. Elas vivem ali nos frutos, nos vegetais em decomposição e acidentalmente pode atingir os humanos, mas que no demais elas não possuem vida parasita. Já os parasitos facultativos é aqueles que não dependem do hospedeiro para sobreviver. Eles optam ser parasitas, mas eles não dependem do hospedeiro para sobreviver. Então ele pode parasitar o hospedeiro ou não, que é diferente do parasito obrigatório. Esse sim depende e é incapaz de sobreviver fora do hospedeiro. E aí é o que a gente volta a falar. É um parasita que depende que aquele hospedeiro esteja vivo. E a gente chama de parasito oportunista, né? Ele precisa que o hospedeiro esteja vivo para que ele continue vivo também. Ele sobrevive naquele hospedeiro sem provocar danos. O problema disso, gente, é quando esse hospedeiro, em algum determinado momento, ele tá com essa baixa resistência e ele pode até vir a óbito, mas que não é o caso do parasita, né? O parasita ele não quer isso, mas em alguns casos a pessoa ela fica tão debilitada que pode vir a óbito, mas que não é o que o parasita gostaria. E alguns parasitas só parasitam a pessoa
quando ela está numa baixa resistência, entende? Quando ela está com alguma infecção inaparente, com algum dano na saúde e o parasita se oportuna daquilo para invadir aquele hospedeiro. Se durante todo o ciclo de vida daquele parasita ele só precisar de um hospedeiro, chamamos esse ciclo de ciclo monoxênico. Mas se o parasita precisar de 2 ou mais hospedeiros para continuar a sua vida, esse ciclo é chamado de heteroxênico. Quando esse ciclo de vida é heteroxênico, ele pega o ciclo de vida dele e divide em mais de um hospedeiro. Quando o parasita passa a fase adulta da vida dele, ou quando ele faz reprodução sexuada naquele hospedeiro, a gente chama de hospedeiro definitivo. Já quando esse parasita passa uma fase da vida dele, que é a fase larvária, ou quando ele se reproduz assexuadamente em um hospedeiro, a gente chama de hospedeiro intermediário. Mas afinal, quem é mais afetado pelas doenças parasitológicas? O que é muito importante que vocês saibam é que a grande maioria das pessoas afetadas são de regiões pobres. Existem algumas formas de transmissão do parasita para o hospedeiro. Existe de hospedeiro para hospedeiro também. Uma das formas é o contato direto, que é o toque físico. O toque físico ele também pode ser uma porta de entrada para um parasita. Ingestão de alimento, né? Então, o alimento quando ele é ingerido, pode ser também. Penetração. A penetração, ela geralmente acontece através da mucosa. O que é a mucosa, né? A mucosa ela é um tecido conjuntivo ali que reveste as cavidades úmidas do corpo. Quais seriam essas cavidades? Por exemplo, a nossa boca, o nosso intestino, nossa bexiga. São locais de fácil acesso e de uma contaminação muito mais rápida. E que, pensando em parasitologia, é a forma mais fácil de contrair uma doença. E aqui a gente vai entender um pouquinho sobre o porquê que essas regiões mais pobres elas são afetadas. Veja, imagina um trabalhador que trabalha lá no campo. Muito provavelmente essa pessoa que trabalha no campo, ela ganha pouquíssimo para o seu trabalho. E o que essa pessoa ganha, ela usa esse dinheiro para suprir necessidades básicas. E, gente, convenhamos, muitas vezes elas nem conseguem suprir. E como esse trabalhador só tem dinheiro para comprar o básico, a alimentação dela não vai ser rica e variada. Consequentemente, essa pessoa vai ter uma nutrição não tão boa. E grande parte de necessidades fisiológicas do corpo dela não vai ser supridas. E muitos desses trabalhos acabam sendo extremamente cansativos, dificultando aquela pessoa ter uma educação mais eficiente. Consequentemente, a higiene dessa pessoa não vai ser das melhores, a moradia também não. Isso tudo, pessoal, contribui para que o sistema imunológico dessa pessoa não seja tão eficiente. E com esse sistema imune debilitado, vai acontecer dessa pessoa ficar mais doente, mais vulnerável. E aí está a receita certa para uma doença dessa acontecer. Mas então, professora, essas doenças não acatam pessoas que têm condições financeiras melhores? Sim, pessoal, também. As pessoas que têm condições financeiras melhores, né, elas também ficam doentes. Só que qual que é essa grande diferença? Essa pessoa ela vai conseguir ser tratada de uma forma mais eficiente, um médico melhor, uma nutrição também muito mais eficiente. Fora que essa pessoa tem mais acesso à educação e ao conhecimento dessas doenças, um diagnóstico mais preciso. Então, devido a tudo isso, a parasitologia ainda é bem negligenciada. Qual é a ação dos parasitas na gente? Existem várias ações. Entre elas, destruição de tecidos. A destruição de tecidos é gravíssima, porque ela pode aparecer ulceração e sendo porta de entrada para outras doenças. Então, além do parasita, pode estar ali sendo uma porta de entrada para outras mais. Qualquer outra infecção fica muito mais fácil de ser contraída.
Outra ação, por exemplo, é a perda de substâncias, principalmente daquelas substâncias nutritivas, que ela será usada diretamente no alimento desse parasita. E muitas vezes acarreta para a gente uma desnutrição, além de deformações nos tecidos, nos órgãos, atrofia, entre outras. E para que a gente tenha um diagnóstico preciso, existem diversas formas de identificação. Por exemplo, o exame laboratorial, que é sangue, fezes, urina, testes imunológicos que detectam anticorpo específico para cada parasita, métodos de imagem, que são aqueles exames de imagem, por exemplo, a radiografia, ultrassom, ou através de histórico. Geralmente os médicos perguntam o que o paciente fez no decorrer da semana, dos meses, se teve algo de diferente, alguma viagem que o paciente fez, algo até que o paciente tenha ingerido comida diferente. Então, esses métodos, ele acaba ajudando no diagnóstico preciso e na identificação de cada parasita. Pessoal, existem sim tratamentos para doenças parasitárias, geralmente utilizado fármacos antiparasitários. Só que além do tratamento, a gente também tem que pensar na prevenção, que é até mais importante. Porque se você não tem uma prevenção, né, uma medida protetiva, uma adoção de boas práticas de higiene, consequentemente você está mais suscetível a contrair essas doenças. E o que é essa prevenção? O que são essas medidas preventivas? Essas medidas, elas são geralmente conscientização de uma população, saneamento básico, controle de vetores. Então, se nós tivermos ali uma educação em saúde pública eficiente, a chance da gente contrair doenças é muito menor. No slide anterior, a gente falou um pouquinho sobre a importância da conscientização da população sobre parasitologia, sobre as doenças parasitológicas. Gente, entenda, parasitologia está diretamente ligado à saúde pública. Se eu tenho uma região doente, automaticamente está ligado à saúde pública, está ligado a mim também, de uma forma direta ou não. Então, se eu consigo identificar e tratar infecções parasitológicas, consequentemente, eu reduzo danos, eu reduzo a incidência de uma população de pegar alguma doença. Se eu conheço, se eu sei tratar dessa doença, automaticamente eu consigo monitorar essa disseminação de doença. Novamente, uma questão de saúde pública. E quanto maior informação, quanto mais informação eu tenho sobre as doenças parasitológicas, eu contribuo para o desenvolvimento de tratamento, de vacina, de outros tratamentos mais eficientes. Então, o conhecimento na parasitologia é extremamente importante, principalmente para que a gente oriente uma população com essa prevenção e esses cuidados pessoais, para que, consequentemente, essa disseminação de doença ela reduza e as pessoas elas comecem a se cuidar mais e ter uma redução de danos, redução de incidência dessa doença. E para que o nosso estudo seja ainda mais eficiente, eu coloquei algumas perguntas para que a gente responda juntos. Pessoal, só lembrando nessa pergunta aqui, relação intraespecífica é relação entre espécies. Interespecíficas, espécies diferentes, ok? Então, nesse caso, parasitismo é uma relação intraespecífica e harmônica, intraespecífica desarmônica, intraespecífica positiva, interespecífica harmônica ou interespecífica e desarmônica. Vocês lembram? Lembrando que interespecífica, espécies diferentes. Parasita não vai parasitar a mesma espécie, ele vai parasitar outra espécie. Então, interespecífica. E é uma relação harmônica ou positiva? Não, é uma relação desarmônica. Então, nesse caso, interespecífica, desarmônica. Próxima questão. Os parasitas são organismos que interagem com os outros seres vivos, dos quais retiram seu alimento. Na relação entre o homem e o piolho, o homem pode ser chamado de. Então, nessa relação entre o homem e o piolho, o homem é quem? Ele é o inquilino, ele é o parasita, hospedeiro, patógeno ou antígeno. O piolho ele seria quem? O piolho seria o parasita. E o homem
hospedeiro. Letra C. Próxima questão. A gente vai colocar V quando for verdadeiro, afirmação, ou F quando for falso. Primeiro, o parasita se beneficia obtendo parcialmente ou completamente de nutrientes do hospedeiro? Sim, verdadeiro. Então, o parasita ele precisa obter recursos do hospedeiro para sobreviver. Então, sim, verdadeiro. Parasito obrigatório é aquele que é incapaz de viver fora do hospedeiro? Também, sim, verdadeiro. O parasito obrigatório, ele obrigatoriamente precisa de um hospedeiro para sobreviver. O parasita pode ter um ou mais de um hospedeiro. Caso ele tenha apenas um, chamamos de heterogênico? Não, pessoal, essa é falsa. Heterogênico é quando ele tem mais de um hospedeiro. E por fim, para o parasita, não é vantajoso que o hospedeiro morra? Verdadeiro. Pessoal, para o parasita, se o hospedeiro morrer, para ele não faz sentido. Então, ele precisa que o hospedeiro esteja vivo para que ele continue seu ciclo. Então, essa sim também é verdadeira. Finalizamos, chegamos ao fim de mais uma aula. A próxima aula em diante, a gente já começa a focar um pouquinho mais nas doenças em si, tá? Então, essa aula foi só uma introdução. Espero que tenham aprendido. Muito obrigada. Até a próxima.